O objetivo dos Taoiseans tem sido o mesmo desde a Segunda Guerra Mundial, e esse objetivo é a hegemonia global. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial, tendo basicamente herdado o Império Britânico, depois que o Império Britânico faliu. A doutrina Truman andou de mãos dadas com o sistema de Bretton Woods. Então, essencialmente, tudo girava em torno de manter a produção muito intensa da indústria americana após 1945. O grande medo deles, na época, era que com o fim da guerra e a necessidade de produzir a mais de 100% da capacidade desaparecendo, os Estados Unidos enfrentassem a séria ameaça de voltar a 1929, para uma grande recessão, uma grande depressão. E a maneira de evitar isso era garantir que os Estados Unidos fossem exportadores líquidos. Era o mesmo modelo, se preferir, do que o da China hoje. Mas eles eram suficientemente sutis e inteligentes para entender que não se pode manter exportações líquidas para sempre, a menos que se transfira parte dos seus superávites para as regiões deficitárias do seu sistema econômico global, a fim de manter a demanda por suas exportações líquidas. Assim, Europa e Japão foram dolarizados, seja pelo Plano Marshall, por créditos ou empréstimos, privados ou públicos, não importava. Quero dizer, uma grande parte dos superávites americanos estava sendo enviada para a Europa e para a Ásia para que pudessem manter as exportações líquidas dos Estados Unidos. Esse era o sistema de Bretton Woods. Esse sistema estava fadado a morrer assim que os Estados Unidos deixassem de ter o superávit. E foi então que o Trump daquela época, um cavalheiro que vocês devem lembrar como Richard Nixon, destruiu o sistema monetário e o sistema de comércio mundial que os americanos haviam criado. Então o que Trump está fazendo já foi feito antes. Um presidente americano já destruiu o sistema financeiro e comercial global, projetado e construído pelos próprios americanos. E esse foi um período, do meio dos anos 1970 em diante, de um mecanismo global de reciclagem invertido. Em vez de os superávites americanos serem reciclados para o resto do mundo, foram os déficits americanos que forneceram a enorme demanda agregada necessária para que o milagre econômico alemão continuasse, para que o milagre econômico japonês continuasse, e depois para que o milagre econômico chinês criasse raízes e crescesse. Então, para colocar de forma bem vulgar, mas acredito que de uma maneira que não é enganosa, essencialmente a economia americana estava gerando demanda agregada para os exportadores alemães, japoneses e chineses. Eles eram pagos em promissórias chamadas dólares, e esses dólares voltavam para os Estados Unidos através de Wall Street para financiar o governo americano, a Bolsa de Valores americana e o mercado imobiliário americano. Essa era a situação. E claro, esse tsunami de capital que estava indo para Wall Street exigiu a desregulamentação de Wall Street. Os banqueiros enlouqueceram. Eles começaram a construir enormes, gigantescas pilhas de derivativos tóxicos em cima disso, e isso desmoronou em 2008. Todo esse sistema entrou em uma crise muito séria. Esse sistema de reciclagem muito estranho. E você sabe, a combinação de socialismo para os banqueiros, isso é o afrouxamento quantitativo, impressão de dinheiro para os banqueiros, e austeridade para quase todo o resto, a grande maioria, criou um colapso muito significativo no investimento nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, as únicas pessoas que realmente investiram parte do dinheiro, muito do dinheiro que estava sendo impresso pelos bancos centrais, foram os grandes donos de empresas de tecnologia. Você sabe, as Amazons, as Googles, as Metas e assim por diante. É por isso que temos uma nova forma de capital. Eu chamo de capital em nuvem, que não produz nada além de poder. Poder para extrair rendas do resto da economia. E nesse contexto, com os Estados Unidos sendo ativamente dizimados em termos do processo de desindustrialização, a classe rentista americana estava se saindo muito bem.
Pessoas que viviam dos mercados financeiros e do setor imobiliário prosperaram com toda essa reciclagem do dinheiro ou dos lucros de outras pessoas que o déficit comercial dos Estados Unidos mantinha. Mas, se você era um trabalhador da construção civil ou da indústria, um operário no meio-oeste, você foi dizimado. E então o Trump aparece e diz, bem, isso não pode continuar. Nós exageramos, e eu vou tornar a América grande novamente. Em outras palavras, vou reequilibrar a relação desproporcional entre o mundo do dólar e a capacidade de manufatura americana, que se tornou totalmente desproporcional, para colocar de outra forma. As finanças americanas, o mundo dolarizado, tornaram-se um parasita gigantesco que se alimentava de um organismo minúsculo, a manufatura americana, que estava encolhendo. Agora, isso não significa que o que Trump está prometendo, ele vai conseguir realizar. Não significa que só porque Nixon teve sucesso com seu choque, Trump também terá sucesso com o dele. Não significa que haverá continuidade, porque não é apenas uma questão do que Trump faz para que esse projeto funcione. A próxima administração e a seguinte também terão que participar. Nixon não fez isso sozinho. Carter, Reagan e depois Bush continuaram essa política. Então estamos vivendo tempos muito interessantes. Sim, para dizer o mínimo. Bem, enquanto Trump parece querer tentar tornar a América grande novamente, você tem esses esforços de reindustrialização e de fazer algo com a dívida. E eu concordo, acho que Trump acertou em parte ao perceber o problema, reconhecendo que isso é insustentável. Mas sou um pouco crítico em relação às iniciativas dele quanto à forma como ele pretende conduzir o choque, como você disse. Mas o que isso significa para a Europa? Porque, desde a Segunda Guerra Mundial, tivemos uma espécie de acesso preferencial ao mercado dos Estados, também por motivos políticos, e desfrutamos de energia barata dos russos. Como os europeus estão se reorganizando, ou o que estão fazendo nessa guerra comercial, para essencialmente construir um novo modelo econômico no qual possam prosperar? Mas a resposta é, não muito. Seja lá o que eles estejam fazendo, estão fazendo em estado de pânico, sem nenhum planejamento. O mundo que o choque Nixon criou foi o mundo que gerou o euro, a zona do euro. Porque pensando bem, o que Nixon fez em 1971 foi expulsar a Europa da zona do dólar. Em 1991, tínhamos taxas de câmbio fixas com o dólar. Em outras palavras, tínhamos o dólar. Fazíamos parte da zona do dólar, mesmo tendo nossas próprias moedas nacionais nos bolsos. Pense nisso, por 20 anos, não precisávamos conferir as taxas de câmbio porque eram as mesmas. As taxas de juros eram mais ou menos o quê? Entre 4 e 5, constantes. Interest rates were more or less between 4 and 5% constant. It was a magnificently boring world. Era um mundo magnificamente entediante. Foi o mundo no qual a máquina de manufatura alemã se tornou tão substancialmente bem-sucedida. E você sabe, o que os americanos fizeram em 1971 foi nos expulsar. Eles nos jogaram efetivamente aos lobos. Lembre-se do secretário do Tesouro dos Estados Unidos que visitou a Europa em nome de Richard Nixon em 1971. John Connally, que andava dizendo, não me importo com o seu problema, amigo. O dólar é a nossa moeda, mas é o seu problema. E em um estado de completo pânico nos anos 70, os europeus começaram a tentar criar seu próprio sistema de Bretton Woods, seu próprio regime de câmbio fixo. A razão pela qual eles precisavam disso é porque a União Europeia, Glenn, foi construída como um cartel de grandes empresas. Quero dizer, o primeiro nome era Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então era como o que a OPEP faz com o petróleo. Eles queriam fazer isso com o carvão e o aço. É para limitar a concorrência, ter preços estáveis, preços acordados, preços de cartel. E então, é claro, eles trouxeram os agricultores com o Tratado de Roma, aos quais ofereceram uma parte dos lucros da indústria pesada. Isso é o que é uma política agrícola comum. Agora, para que um cartel funcione, como sabemos pela OPEP, eles precisam ter uma moeda comum ou taxas de câmbio fixas. Porque se as taxas de câmbio flutuam, é realmente muito difícil manter a colusão.
Porque em um cartel, como todos sabemos, e nossos alunos aprendem em Economia 101, cartéis são instáveis. Eles estão sujeitos a forças centrífugas. E se você permite que os preços variem porque as taxas de câmbio variam, então não é possível manter o cartel. Portanto, a Europa precisava dessa construção. A construção semelhante a um cartel da União Europeia exigia uma moeda comum. Então entramos nesse processo. Primeiro foi a cobra, se você se lembra, depois foi o sistema monetário europeu, depois foi o mecanismo de taxas de câmbio. Tudo o que fizemos falhou. E então decidimos federar nosso dinheiro, criar uma moeda comum, o euro. Mas nesse processo, esquecemos de criar um tesouro comum. Esquecemos de criar as instituições democráticas capazes de gerir a política monetária de uma forma minimamente democrática. Isso, claro, foi a causa da crise do euro. E como eles lidaram com a crise do euro? Por meio de uma austeridade severa, absurdamente severa, e muita impressão de dinheiro. O que obviamente significou que a Volkswagen não investiu em nada, porque se eles recebem todo esse dinheiro de graça, e os clientes não têm dinheiro para comprar Volkswagens caros, ou máquinas do tipo Tesla, carros de nova geração, eles não investem nisso. Eles pegam o dinheiro que o BCE imprimiu. Eles vão até a Bolsa de Valores de Frankfurt e recompram suas próprias ações. O preço das ações sobe. Os diretores da Volkswagen ganham uma fortuna porque seus salários estão atrelados ao preço das ações. E por 15 anos, não tivemos investimento. Enquanto isso, a política se torna tóxica, porque quando você aplica austeridade ao povo alemão, ao povo francês, ao povo grego e assim por diante, agora todo mundo odeia todo mundo. Você vai até os europeus, até mesmo os europeus progressistas, e diz para eles, que tal nos federarmos agora? Eles respondem, vai embora, só vai embora, não me fale sobre isso. Essas são pessoas que queriam uma federação europeia algum tempo atrás. Então, a política se tornou tóxica. Não há coordenação, não temos liderança. E veja bem, eu sou notoriamente contra alguém como Angela Merkel, certo? Mas pelo menos ela era uma líder. Pelo menos ela tinha capital político. Agora temos galinhas sem cabeça correndo por aí. Tipo, sabe, esse cara, Merz, que nem conseguiu ser eleito chanceler da Alemanha na primeira tentativa. Temos o Macron, um pato manco. Quando eu estava no governo, havia um choque muito severo entre o norte e o sul. Agora temos um choque ainda pior entre o leste e o oeste. Por que estou te contando tudo isso? Me perdoe pela resposta longa, mas sua pergunta foi: como a Europa está respondendo ao choque Trump? Bem, não está. Porque para responder, é preciso ter um centro de tomada de decisão política coerente. E nós não temos. Você tem o Merz, que quer um acordo de livre comércio com o Trump. Isso é cair exatamente na armadilha que Donald Trump está armando. Você tem o Macron, que não quer isso, que quer outra coisa. Nem Merz nem Macron têm qualquer poder sobre a Comissão Europeia. Você tem a Ursula von der Leyen, que criou uma pequena panelinha ao seu redor. Ela não tem legitimidade, nenhum apoio democrático de ninguém. Ela está concentrando poder para si mesma, fazendo coisas realmente idiotas, que não têm absolutamente nenhuma relação com o verdadeiro problema que a Europa enfrenta. Que é, sabe, estamos com uma falta de algo como 600 bilhões por ano em investimentos. Temos um déficit de investimento de 600 bilhões por ano, e ninguém está falando sobre isso. E quando falam, sabe, eu não tenho muito cabelo, mas o pouco que tenho, eu arranco, porque estão falando de motores militares. Vão comprar tanques e torpedos. E eu não sei que outras ideias idiotas eles têm sobre o que vão adquirir. Isso não vai gerar crescimento. Vai aumentar o preço das ações da Rheinmetall, da Alstom e de outras, mas não vai ter nenhum impacto macroeconômico significativo para a Europa. Então a resposta curta para sua pergunta é que a Europa está ficando para trás.